Tá começando mais um bate-papo com Carminha. Hoje a gente vai conversar com ela, a letrista, a letróloga, a leitora Bia Sade e criadora de conteúdo. Seja bem-vinda, Bia. Ai, muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui. Bom, para começar, eu queria que você explicasse como que surgiu, quando surgiu o seu gosto pela leitura. Eu sempre fui muito fascinada pelo fato de que meu pai tinha muitos livros e todos eles tinham uma capa muito diferente e ele adorava Paulo Coelho. Então as capas eram aquela coisa meio pintura renascentista, assim, era bem engraçado para uma criança de 4 anos pegar um caderno que já tinha palavras. E aí eu queria entender aquelas palavras. Com o tempo eu fui me apaixonando a livros infantis que fossem mais grossos, então eu fui conhecendo a Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, e com o tempo eu fui percebendo que era uma parte de refúgio, assim, da minha adolescência, e eu sempre visitava as bibliotecas da escola. Eu morava em um lugar mais periférico do Rio, eu morava no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, e sempre tive essa possibilidade de ter a leitura perto de mim com a biblioteca. Eu tive um projeto quando eu estava no oitavo ano, da possibilidade de chamar uma escritora para a escola. E aí eu chamei a Luísa Trigo, que é tipo uma Paula Pimenta, assim, para os cariocas. E aí eu e mais uma amiga e a professora que coordenava a sala de leitura, a gente organizou ali duas adolescentes de 14 anos e uma professora, e aí eu percebi que eu queria muito trabalhar com literatura. Então, a minha primeira opção era jornalismo, e aí depois eu não consegui passar, eu fui para letras, e desde então eu venho gostado muito, eu gostei muito de ter cursado, mas não tinha aquele incentivo de poder escrever, de poder ler outras coisas além do que era dentro do currículo. E quando eu finalmente me graduei, eu percebi que não era a minha área. Eu comecei a trabalhar com design e foquei muito nisso. E hoje é o que eu trabalho mais. Eu gosto muito de trabalhar com eventos, ou então com literatura, coisas do tipo. E depois eu vi que eu não estava utilizando aquele diploma de letras e pensei, nossa, acho que eu vou tentar, sei lá, falar de livros assim de uma forma espontânea na internet. Se alguém gostar, gostou. Pelo menos eu estou documentando a minha alegria de estar falando de literatura. E aí eu criei o Leitura Mista, que tinha esse propósito de ser uma mistureba de coisas. Eu poderia ler, sei lá, um mangá, um romance e até um livro mais de sofrido, assim. E foi muito rápido, coisa de um ano, para chegar a 50 mil seguidores. É gente, hein? Muita Sinal que deu gente. certo, sinal que deu certo. E seu interesse maior sempre foi pela literatura brasileira? Sim, sempre foi. É, eu sempre gostei. Tem algum livro que te marcou, que a partir daquele momento você olhou e falou: Nossa, literatura é muito bacana mesmo, quero fazer isso pelo resto da vida? Olha, tem até uma coincidência de hoje que eu estava conversando com algumas pessoas e eu recebi uma notificação da Thaíta Rebouças, que ela tinha visto um dos meus posts que era de memes de livros, e aí eu tinha colocado o dela, Falar Sério Mãe, com o da Aline Bay, falando que o conforto, ele não morre, ele só muda. Eu E vi! foi genial isso de trazer os memes, é uma forma muito mais acessível do pessoal abraçar a literatura e ter colocado a Thalita logo no primeiro frame ali. Se ela já tinha algum tipo de conhecimento do meu trabalho ali, ela me chamou, conversou comigo, falou que queria muito que eu fosse num evento dela, de lançamento de livro. E que eu era uma pré-adolescente de 13, 12 anos, lia muito. Chegou um ponto que eu tinha 15, eu já tinha lido todos dela. Eu queria muito poder conhecer e tal. E eu falei, infelizmente, eu moro em Porto Alegre. E ela falou, não tem problema, eu vou para Porto Alegre. E Ai, aí que já incrível! escalonou. E ela sempre foi minha referência, assim, de literatura. Sempre foi a pessoa que passa anos, eu vou reler. As pessoas têm o Pequeno Príncipe, eu tenho a Thalita Rebouças com Fala Sério. Que incrível! Tem mais autores, né, que já chegaram a reconhecer você. Eu vi que o Itamar te segue. Sim, sim, bastante. Tem uma proximidade muito legal com a Geri de Arraes, com a Aline Bey,
com a Mariana Salomão Carrara. É muito gostoso estar tão próxima de escritoras. É meio que eu geralmente falo que as escritoras e escritores em geral, eles sabem muito do coração das pessoas. Eles traduzem os sentimentos que a gente não sabe descrever ou nomear eles. E isso é uma forma da gente também muitas vezes trazer para terapia, levar os livros, entender outras realidades, outras vivências. E é sempre muito legal quando tem algum retorno, sei lá, daquela Madeira, da Elisama Santos, coisas do tipo assim, é sempre muito lindo, muito, muito legal. E também isso dessa comunidade, de conseguir conversar com essas autoras, que nasceu também um clube de leitura que eu tenho, que entrevista as autoras. Então eu tento transmitir esse mesmo sentimento animado, gostoso, de conhecer uma pessoa que admira tanto para outras pessoas que nunca tiveram essa oportunidade e que pode também estimular a ler mais. Espetacular. Isso é uma coisa que a internet está podendo possibilitar pra gente, né? Porque, assim, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, meu Deus, imagina o que Machado de Assis teria falado numa entrevista. O Sim, Jorge sim. Amado é uma época um pouco mais contemporânea, acredito que ele tenha dado alguma outra entrevista, não em vídeo, mas de alguma outra forma. Agora, eu não consigo imaginar o que seria o Machado de Assis pessoa conversando com alguém. Pois é, né? É muito curioso a gente saber de algumas histórias, sei lá, Carolina Maria de Jesus, conversando com a Clarice Lispector, ou a Ruth Guimarães, saber que o livro dela foi tão amado e ao mesmo tempo não tão conhecido. Essas particularidades, assim, de cada autor, tanto clássico quanto contemporâneo, é muito, muito legal e muito engraçado de conhecer, porque faz parte da nossa história também. Sim. Bia, vou te perguntar uma coisa. Existe alguma forma de você recuperar o seu gosto pela leitura para alguém que perdeu? Ou alguma pessoa que nunca teve interesse nenhum pela leitura pode se interessar algum dia? Como que a pessoa pode fazer isso? Eu acredito muito em voltar passos atrás. Às vezes, ler um livro infantil, e não é nem questão de, nossa, eu vou ter vergonha de ler um livro infantil porque é infantil. Às vezes, quando a gente lê mais adulto, é uma possibilidade da gente interpretar diferente a vida. Por exemplo, a Bolsa Amarela. Eu indico para todo mundo que tem alguma dificuldade de leitura, e é sempre muito engraçado ver as pessoas relendo ou lendo pela primeira vez, porque ficam, nossa, eu achei que era um livro completamente infantil, e na verdade tem um zilhão de significados, e a gente chora no final. É muito bonito. E, inclusive, eu tenho um clube de leitura que é presencial numa cafeteria, e tem muitas pessoas que têm essa vontade de voltar a ler, e o primeiro encontro foi com a Bolsa Amarela. Inclusive, até uma pessoa fez uma mini bolsinha com o guarda-chuva, Ai, que com personagem. lindo! Que Muito fofo. incrível! E eu acho que é isso. Você impacta pessoas também no presencial, né? Então, pelo que você está contando. Sim. E no digital, tem algum relato que te marcou de alguma pessoa que não tinha muito costume de leitura e com o seu perfil voltou a se interessar? Sim, muito. Com esse clube tem sido muito legal ver os retornos das pessoas dizendo, eu tô há, sei lá, 3 meses e eu conheci autoras que eu nunca imaginei que eu poderia conhecer. Ou então, fora do clube, de eu divulgar bastante as possibilidades de acessibilidade. Tipo, a gente tem o aplicativo Biblion, que é uma biblioteca de São Paulo, mas que funciona para o Brasil inteiro. E tem e-books que são gratuitos. Você pega emprestado como se fosse livro de biblioteca e você tá lá lendo um lançamento, tá lendo um clássico, tá lendo o que você quiser. E depois que eu comentava essa possibilidade de ler ou o Kindle Unlimited, que é uma assinatura que você pode pegar quantos você quiser, ou o Biblion, as pessoas vinham atrás de mim para poder falar, olha, eu nunca imaginei que eu ia ler tanto, que eu ia conseguir tanta possibilidade do que agora. E quando eu geralmente falo, as pessoas acham que é público e nunca é, mas é porque eu também precisei. Durante a faculdade eu pirateei vários livros, durante minha infância também pirateei muitos livros, eu não tinha condições de comprar, e depois de mais velha eu fui comprando. E isso também acontece muito no clube, às vezes alguém lê um livro no Biblion e ama, junta dinheiro e compra o físico. É muito legal ver que existe essa possibilidade em diversos espaços. Uma pergunta polêmica agora.
Para você, existe livro mais livro ou livro menos livro? No sentido de, um é mais culto, então é melhor que o outro. Ah, mas esse é para adolescente, então não vale tanto. Ai, eu acho que todos os livros têm o seu valor próprio, e eu acho que tudo depende muito da forma que é construído, o processo editorial dele. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não apoia a inteligência artificial. Então, eu não vejo sentido uma pessoa criar um texto feito completamente pela inteligência artificial, que não teve ali o suor e o esforço de uma pessoa que estava ali humana, escrevendo o sentimento de um personagem, ou criar uma capa de livro completamente feita por IA, e, enfim. Existem muitas formas de conseguir projetos, processos, até mesmo do governo, como o PROAC, para receber para poder publicar esse livro. E não é como se fosse impossível criar a própria arte do livro. Então, eu acredito que esses livros, sim, eles têm uma problemática muito grande, também por não apoiar outros tipos de artistas que poderiam estar fazendo aquilo ali. E eu acho que, no mais, todos eles têm o seu propósito e fundamento, desde o Café com Deus Pai, ou até mesmo autoajuda, um infantil, uma HQ, eu acho que todos eles abraçam de alguma forma, que importa que tem gente lendo, porque o nosso país hoje vive muito complicado com leitores. E você acredita que um dia a inteligência artificial pode substituir um texto humano, uma essência humana para um romance, para uma literatura? Olha, eu sigo muita autora, e elas, inclusive, tentam, às vezes, no dia assim, de feriado, fim de semana, tentar fazer a IA escrever do jeito que elas escrevem, e nunca dá certo. Eu não consigo pensar assim um futuro porque me assusta muito a questão das fotos, dos vídeos, me assusta demais, principalmente a segurança das mulheres. A gente sempre está muito sensível a essas informações. Mas acredito que no trabalho, acho que nunca vai substituir uma mão humana. Existem já pesquisas de que daqui a algum tempo não vai mais ter isso de a IA possibilitar essa função de substituir um ser humano. Será que já tá podendo as perguntinhas rápidas ou só mais uma longa? Pode, Eu separei claro, umas perguntinhas rápidas para você também. claro, Calma fica bem à aí. Vou vontade. fazer só mais uma longa, então. Calma que eu tô pensando como que eu vou formular ela, porque hoje eu falei, não, é um bate-papo tranquilo, eu vou fazer o que me der na cabeça. A questão de livros, que dica que você daria para pessoa que quer ler, mas fala, poxa, tô sem grana, quero economizar? Eu acredito muito, primeiramente, em sebo. Sebo tem cada coisa maravilhosa que eu gosto muito de pegar um livro que, sei lá, já tem já alguma marcação. É legal ver quem passou ali antes. A segunda, essa do Biblion, que é a Biblioteca de São Paulo, que tem aplicativo e tudo, inclusive funciona para quem estiver no exterior, também é muito bom. Tem o Kindle Limited, que tem essa possibilidade de apoiar escritores independentes, criadores, enfim. E a troca de livros entre amigos, eu acho muito legal. Agora as pessoas têm essa particularidade de fazer o livro viajante, que compartilham entre um grupo de pessoas, todo mundo lê e depois comenta no final, na última página. Eu acho isso genial. Queria muito conseguir Olha fazer. só. Você não tem ciúmes dos seus livros? Oi? Você não tem ciúmes dos seus livros? Não, eu não tenho. Você Nenhum. empresta assim tranquilamente? Tranquilo, é de boa. Eu Olha, empresto, dou, tranquilo. que ser evoluído, gente. É muita leitura. Pois é. Vamos fazer uma brincadeira? O que tá ali atrás para você é a sua estante de livros? Sim, essa é uma estante. As duas estantes que tem aqui são só de brasileiros. Chiquérrimo. Todos eles você leu. Quase todos, olha. Olha, acho que quase todos. Tem alguns ali que são mais antigos que eu ainda não li. Vamos fazer uma brincadeira? Agora você vai lá na sua estante e pega 3 livros que para você são seu xodó. E daí depois você vai explicar por quê. E para aproveitar também, como é um bate-papo, eu vou pegar 3 livros brasileiros meus que são meu xodó também. Tá bom? Vamos ver se vai Amei. bater? Vai, Vamos ver. valendo. Deixa eu ver aqui.
Consegui. Escolheu? Vamos ver se vai bater pelo menos o autor. Vamos ver. Vai lá, mostre pra mim. Você mostra um, eu mostro um. Tá. Pequena coreografia do Adeus. Muito chique. Explique por quê. Olha, esse aqui foi um dos primeiros que eu li quando eu estava voltando a ler. E eu li no ônibus, quando eu estava indo trabalhar, na época que eu era CLT. E aí eu não parava de chorar, eu estava chorando no ônibus. E eu fiquei muito apaixonada pela escrita da Aline. E eu fiquei pensando quantas meninas já passaram por um problema familiar e que estavam se encontrando nesse livro. E eu acredito fielmente que daqui a algumas décadas vai ser um clássico. Chique, chique. Então eu vou mostrar um doce, então, que eu coloquei. Eu acho que O Casamento Suspeitoso do Ariano Suassuna. Que pra mim, assim, eu adoro a literatura do Ariano Suassuna. Eu adorei conhecer o Suassuna nas entrevistas que ele dá, a personalidade que ele é. E O Casamento Suspeitoso foi a última peça de teatro que eu interpretei. Então, assim, ele tem um lugarzinho reservado no meu coração. Ah, que lindo! Ele é maravilhoso. Ele é. Nossa, as entrevistas dele, assim, são espetaculares. Ele faz falta. Próximo, A construção do Andressa Marques. a construção. Se você quiser contar um pouco da história também, para já aproveitar e deixar a Claro! recomendação. A Construção é um livro que se passa em dois períodos, no passado e no presente. O passado, ele conta a história da construção de Brasília e ela vai tendo uma ligação muito com o presente, que é a protagonista Jordana, que é da primeira turma de cotistas da Universidade de Brasília. E é muito interessante que no início do livro eu comecei sem pensar muito nisso. Eu pensei, vou descobrir a história de Brasília, vou entender sobre os cotistas. E aí eu fui vendo essa ligação entre as pessoas ali, e ao mesmo tempo conheci uma Brasília que geralmente a gente não vê muito na TV, que é aquela coisa política, ou então as esculturas, as estátuas, aquele planalto. E aqui a gente já conhece algo muito mais diferente, a gente conhece até mesmo os problemas que tem dentro da cidade, o que aconteceu com aquelas pessoas que foram puxadas de outras cidades para poder construir Brasília. Então foi um livro que eu fiquei chocada, o final dele é maravilhoso, é muito bom. Eu acho que é o meu favorito desse ano que eu li. Inclusive, ele tá, tipo, muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tá Olha, muito você faz marcado. marcações? Ah, eu adoro, adoro. E, nossa, ele é maravilhoso. Ele me ensinou que existe muita coisa que a gente não sabe, que a gente olha no jornal e não sabe. E nem se a gente for viajar, a gente vai saber. Então é muito legal ver uma história contada que possivelmente uma escola, se tivesse esse livro aqui, ia conseguir ensinar sobre Brasília perfeitamente. Ai, menina, vou ter que falar porque marcou meu coração. Sexta-feira, fui numa palestra do Itamar Vieira Filho, que ele tava na minha terrinha Maringá. E ele falou uma coisa que eu acho que serve muito, que me marcou muito, que é que quando um escritor escreve um livro, ele dá a vida para uma personagem. Ele sente, ele usa todas as emoções que ele tem para dar a vida para um personagem. Uhum. E que toda vez que o leitor lê o livro do escritor, é como se estivesse dando a vida novamente, porque você vai sentir essas emoções. Eu Sim, achei assim espetacular, espetacular. é isso mesmo. Noites Tropicais do Léo Mota, já leu? Nossa, não, mas esse autor é maravilhoso. Leia, leia. Esse daqui conta sobre a vida MPBística, por quem viveu a vida MPBística. Então é muito bacana que, assim, ele esteve junto com os bastidores, ele é amigo da galera da MPB, e ele conta sobre a Nara, sobre o Gil, sobre a Gal, sobre a Elis, tudo ali num tom de amizade, sabe? De uma forma muito honesta sobre esses cantores. Eu achei espetacular. Na verdade, quem me indicou esse livro foi o meu antigo chefe. Ele falou assim: não vou te emprestar porque eu vou fazer você comprar, porque você precisa ter esse livro em casa, e ele estava certo. Nossa, eu quero muito ler. Eu adoro a Gal, sou muito fã. Então, eu vou amar saber esses bastidores. Olha isso daqui, menina. Que lindo! É espetacular o design desse livro. Acha, você vai achar em algum sebo. E se você ler, você me manda e fala o que você achou. Prometo, prometo. Terceira indicação, Céu para os Bastardos.
Conte, da Lilia Guerra. É um conte. livro que ele mostra o lado da pirâmide social. É uma mulher que trabalha principalmente com outras pessoas, é uma empregada doméstica e está ali vivendo esse período da vida dela. E ao mesmo tempo tem muito ensinamento. Eu já usei esse livro em briga de família, porque tem umas partes assim maravilhosas que tem muito pensamento aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, de que, ai, nossa, só as pessoas sofreram aqui, ai, a gente sofreu tanto. E aí tem um trecho que ele me marcou tanto, nem sei se vou conseguir achar, porque esse livro ele é todo marcado, que eu usei ele tantas vezes em brigas de família, que ele é basicamente uma criança ali, né, o filho da patroa, tá ali comendo e tal, e aí eles estão conversando. E ele comentou para a empregada: ainda bem que não tem mais escravidão, né? Aí ela falou: é, Betinho, ainda bem. Respondi assim. Aí o garoto falou: a mãe disse que ninguém devia mais tocar nesse assunto, que não adianta remexer o passado, e que hoje em dia se valem do que aconteceu para obterem vantagens. Disse também que meu bisavô, apesar de branco, era muito, muito pobre quando chegou ao Brasil, mas que em vez de ficar se lamentando, arregaçou as mangas e trabalhou até conquistar uma vida melhor para sua família. Suspirei. E aí, nessa hora, eu vi toda a vivência que eu tive escutando as famílias no interior que eu morava, no Rio Grande do Sul. E sempre as pessoas diminuíam a escravidão, falavam que eles tinham sofrido muito mais, enfim. E aí ela fala uma coisa que me cortou para sempre. Ela fala o seguinte: eu acho que seu bisavô, branco e muito, muito pobre, nunca foi torturado, Betinha, amarrado a um tronco, surrado, marcado com ferro quente. Nunca teve um dente arrancado à força e nem recebeu sal e vinagre nas feridas abertas pelo chicote. O seu bisavô, branco e pobre, não foi separado da família. E, pelo que me consta, nunca trabalhou sem receber pagamento, nem dormiu numa senzala. O homem branco podia, sim, ser mal remunerado, mas nunca escravizado. Podia ficar desempregado, sem ter uma colherada de farinha ou um gole d'água para oferecer aos seus, mas era livre. A seca e a miséria podia alcançar um homem branco pobre como seu avô, que lamentaria a sua falta de sorte, sem algemas nos pulsos ou grilhões no pescoço. Se a doença corresse a carne de um homem branco, ele seria consumido livremente. A loucura podia tomar conta de um homem branco, e ele seria um louco, mais livre. Ele sempre seria livre. Uma mulher branca podia ser muito, muito pobre, e nem por isso teria os filhos arrancados dos seus braços diretamente para as mãos dos compradores. Isso me marcou para sempre, e sempre que comentava alguma coisa dentro de briga de família, assim, eu falava, ai, lê um pouquinho antes de falar bobeira. E aí, era isso. Bacana. Você tem interesse em muitas literaturas escritas por mulheres, né? As duas, as três que você falou são escritas por mulheres. É uma identificação Sim, que você tem? eu não sei, eu acho que sim, porque ainda, mesmo que eu leia muitas coisas que são diferentes, assim, da minha realidade, eu acabo me aproximando muito mais da vivência de mulheres, ou pessoas não binárias, ou então dentro da comunidade LGBTQIAPN, porque são pessoas que eu convivo perto de mim e pessoas, às vezes, que eu não tenho acesso a entender essas vivências, e é muito legal, é como entender um pouquinho do mundo que eu não consigo visitar fora. E eu acho que também o fato de muitas delas serem mulheres é uma possibilidade de eu me entender também. E qual que é a importância de você ler e estudar realidades que são tão diferentes da sua? Ai, é imensa, é conseguir entender até mesmo quando a gente vai votar, por exemplo, entender o espaço que a gente vive, os nossos privilégios, entender basicamente toda a nossa história e a sociedade brasileira, que é tão diferente. Muitas vezes eu percebo a diferença de ter mudado de dois estados diferentes, do Rio para o Rio Grande do Sul, e ver essa mudança tão grande e ao mesmo tempo pensar, se isso é grande, imagina, sei lá, ir para o norte ou nordeste, que tem tanta cultura diferente. A gente se prende muito a conhecer o mundo através das notícias ou das pessoas que chegam nas nossas cidades e contam suas histórias, mas é melhor ainda quando a gente tem essa proatividade de entender o mundo, porque ao mesmo tempo a gente faz parte dele. Espetacular! E vamos ao meu último. Esse daqui é meu xodozinho. Ai, é Esse maravilhoso!
Capitães da Areia, assim, pra mim, foi o meu xodó, o meu denguinho, porque eu lembro que eu li ele com 13 anos. E ele marcou a minha vida, ele mudou a minha vida, ele mudou meu jeito de ver o mundo. E daí, dos 13 para os 19, 13 para os 20, eu passei 7 anos sem ler Jorge Amado. Só que daí eu fui para Porto Seguro, para Bahia, e eu comecei a sentir uma saudade da Bahia. Mas eu comecei a sentir uma saudade depois que eu fui embora. Que daí eu falei, vou ter que ir pra leitura, pra ficar um pouquinho nesse mundo. Aí peguei e li Gabriela Cravo Canelo. Depois fui pra Tietas Agreste. Depois fui pra Dona Flor e seus dois maridos. E cada livro que eu li, eu falava, não, esse é o melhor que eu já li. Não, esse é o melhor que eu já li. Não, esse é o melhor que eu já li. Tietas Agreste, Dona Flor e seus dois maridos e Teresa Batista. Assim, pra mim, foram livros espetaculares. E Jorge Amado é um xodó, meu xodózinho. Ah, ele é muito bom. Não tem nada que eu não goste. É muito bom mesmo. Espetacular. Agora vamos só para as perguntinhas rápidas. Um livro para quem quer começar a gostar de ler. Que pergunta difícil. Ah, já sei. Já engatando junto com o que tu comentou de Salvador. Ladeira da Preguiça. Um autor que você queria encontrar agora na sua frente. Nossa. Ah, Fernanda Torres. Aquela escritora. Tá valendo, pô, Tá tá valendo. valendo. Emprestar livro, sim ou não? Sim, com certeza. Marcar livro, sim ou não? Também. Sim. Quantidade de número por leitura, por ano, vale ou não vale? Ah, eu acho que não vale. Às vezes tem gente que teve uma leitura só e ficou ali e leva pra terapia. Então, pra mim, não vale. Um livro para quem tem preguiça. Hum, Pra quem tem preguiça de ler ou pra quem tem preguiça da vida? Acho que para quem tem preguiça da vida. Para quem tem preguiça de Tá, ler, treine. deixa eu ver. Eu tenho um aqui ótimo. Escuta a Formosa Márcia. É uma HQ. E ela se passa em periferia e é muita ação e é bem interessante, assim, é bem novela. Eu adoro. Livro que você tá lendo. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. É o Apolinária da Bianca Santana. Livro que você mais leu. Que li mais vezes? Você já chegou a reler algum livro ou leu um bola pra Sim. frente? Nossa, é uma pergunta difícil porque eu adoro reler livros. Ai, deixa eu ver. Eu acho que foi até a Pequena Coreografia da Deus, da Aline Bem. Livro, o próximo livro que você quer ler? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Esse aqui que tá até lacradinha. Atravessa o meu peito ao teu, que é da Letícia Tavares, que supostamente é a ex-namorada da Ana Caetano da Ana Vitória. Uau! Uau! É que apareceu no documentário? Não, é Ah, uma não, que do tem filme, né? foto. É uma que tem foto junta. E aí no filme que elas têm, tem uma Cecília. E ela é meio que inspirada nela. Ah, tá explicado. Agora você tem 30 segundos. Não, 30 segundos não, que eu não vou saber contar. Mas explicar por que que a pessoa que tá vendo esse vídeo agora precisa pegar um livro e começar a ler. Ah, isso é muito básico, né? Furar a bolha. Tem que furar a bolha, tem que viver algo além da própria vida. Às vezes, até falam aquele meme, né? Para de ser protagonista. Eu acho que tem que parar, às vezes, um pouco e entender as pessoas, até mesmo, né? Si mesmo. Perceber que isso também pode acontecer com você mesma ou com alguém que você ama, aquilo ali que você está lendo. Viajar para outros mundos e entender a realidade é isso, eu acho que leitura também faz, que nem o pessoal fala do ômega 3 faz bem pro cérebro, bem pro coração. Espetacular! Bia, amei te conhecer. Achei linda essa prateleira. Amei as Ah, dicas. Eu vou ter obrigada. que rever a entrevista para salvar todas as indicações de livro. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Depois vamos esperar um pouquinho para tirar um print da gente para a gente registrar esse Claro. momento online. E até uma próxima! Até, muito obrigada.
Espera que eu tô procurando onde encerra, socorro.